Olá pessoal, aqui é o Leonardo Dias e bem-vindos ao meu canal. Hoje iremos falar sobre o Greenlay de Parfums de Marly e dois inspirados seus. Um da J.A. Essence de la Vie, que é o Versatility, e o outro é o Greenlay da Parfum Perfumes. Vamos lá? Um dia um dos inscritos comentou comigo que eu deveria fazer de uma forma diferente, porque normalmente eu conheço primeiro o contratipo e depois eu venho a conhecer o perfume original. Existe sim uma lógica nisso que ele falou, mas infelizmente a realidade é um pouco diferente. Nem sempre a gente consegue estar adquirindo o perfume original, principalmente perfumes de nicho, extremamente caros. Então sim, muitas vezes eu compro os contratipos para conhecer primeiro o caminho olfativo. Isso não quer dizer que o fato de eu não gostar de um contratipo venha a me fazer não gostar do perfume original. Pois já aconteceu isso, de eu não gostar do contratipo e depois conhecer o original, me apaixonar pelo original e não gostar tanto do contratipo. Então vamos lá pela ordem cronológica dos perfumes que eu fui conhecendo. O primeiro foi o Versatility, da J.A. Essence de la Vie. Assim que eu borrifei o perfume, eu já meio que gostei. Eu senti aquele perfume com uma saída cítrica, com um limão, junto com a maçã e um fundo de musgo de carvalho, e basicamente foi isso que eu senti. E dentre a primeira leva de perfumes que eu adquiri da marca, ele ficou facilmente entre os três mais agradáveis que eu achei. Então, além dessa saída cítrica com limão, com a bergamota, com a maçã, tem um toque de petit grain, que é a folha do limão, tem uma secagem ali com musgo de carvalho, e lá no fundo, embora tenha na pirâmide dizendo que tem a violeta, o cashmeran, traz um toque levemente floral para o perfume, eu senti basicamente esse lado cítrico e esse fundo musgoso, verde, com petit grain, bem gostoso, que trouxe para mim um conforto, um perfume bem aromático, verde, versátil. O nome dele já diz, Versatility, realmente é o que o perfume tem. Muita versatilidade, um perfume que agrada muito fácil quem gosta dessas notas mais cítricas, mais verdes. E a única coisa que me desagradou um pouquinho nesse perfume foi o desempenho. Eu vi muita gente falando que o perfume teve ótimo desempenho, mas em mim ele projetou mais ou menos 1h30 de forma confortável. Não projetou muito forte, não deixa aquele rastro gigantesco. Ele foi um perfume com projeção mais tímida, mais comedida, que eu gostaria que ele tivesse uma projeção um pouco maior. E ele fixou também na minha pele por volta de 7 horas mais ou menos, que não é ruim, principalmente com um perfume com essas características, mas eu confesso que eu gostaria que ele tivesse um desempenho um pouco melhor. A gente sempre quer, né, gente? O segundo contato que eu tive com esse caminho olfativo foi o perfume da Parfum, o Greenlay, né, que também é inspirado no mesmo perfume. E assim, logo que eu borrifei, se comportou nesse primeiro momento, nessa primeira usagem minha, de uma forma mais áspera, mais cítrica, mais cortante, mais afiada e de uma certa forma um pouco mais sintética. Eu vi algumas pessoas comentando que o próprio Greenlay ele tem um toque mais sintético, mas daqui a pouco, quando eu for falar do original, eu vou falar sobre isso. E esse daqui eu senti com relação ao da J.A. um pouco mais sintético. Ele não é necessariamente ruim, só que, de fato, ele trouxe uma estranheza para mim, porque eu já estava acostumado com o da J.A., que tem sim um pouco mais de naturalidade, é um pouco mais comedido, até mesmo a projeção, o desempenho do da J.A., pelo menos na minha pele, é um pouco mais tímido. E por já conhecer o da J.A., que eu peguei esse daqui, eu caprichei nas borrifadas. E o perfume projetou muito bem, projetou umas 2 horas, de forma mais intensa, não uma bomba atômica, mas de uma forma consideravelmente mais expansiva, mais agressiva e por um pouco mais de tempo, mais ou menos 2 horas. E fixou por volta de 7 horas também. A fixação foi mais ou menos parecido com a do Versatility. Então eu já tinha comprado alguns perfumes lá na Decans de Medeiros com o Diego, né? E eu pedi a lista para dar uma olhada no que ele tinha lá de nicho, que de repente seria interessante para mim trazer. O Greenlay foi um dos que eu resolvi pegar, né? Então assim, gente, para vocês terem uma ideia, né? Um Decan pequeno assim, se eu não me engano, eu paguei mais ou menos R$90 no Decan pequeno. Então é um perfume que é muito caro, né? E que, pelo que eu ouvia falar, não tinha um bom desempenho, etc e tal, e muita gente falava que de fato o perfume era muito semelhante ao da J.A., né? Depois veio o Greenlay, que
que algumas pessoas também comentaram que parecia bastante. Assim que eu borrifei o original na pele, ele já trouxe bastante diferença na sua saída com relação aos outros dois. Ele tem uma saída bem mais comedida, bem mais equilibrada. Ele tem ali um equilíbrio entre a bergamota da Calábria, o limão, com a maçã verde, e ele traz esse aspecto cítrico das frutas, com o lado verde do petit grain, trazendo bastante equilíbrio, e ele demora um pouquinho mais a começar a entregar o musgo de carvalho e também as outras facetas, que ele apresenta com maior evidência, como esse toque levemente polvoroso, atalcado ali da violeta. Mas assim, gente, é algo que eu tenho que ficar procurando para achar, não é algo que ele me entrega com muita evidência, porque ele tem uma faceta bem equilibrada de todas as notas, e o que aparece com maior evidência de fato é sim o lado cítrico do limão, a maçã e o musgo de carvalho. À medida que você vai sentindo, procurando, você vai sentindo um toque levemente floral, e a violeta junto com essa molécula de pomorose que traz esse aspecto levemente floral, polvoroso, e à medida que ele vai evoluindo, ele vem trazendo também uma faceta ambarada e almiscarada. Pelo menos na minha pele, esse perfume teve bastante evolução. Ele sai de uma forma e ele termina ali de uma forma totalmente diferente. No final ele fica assim mais evidente com o musgo de carvalho, a maçã ela continua durante todo o tempo no perfume, mas lá no final ele fica assim com esse toque amadeirado, ambarado, almiscarado, bem equilibrado, nada que está fora do lugar. É um perfume muito gostoso, mas na minha pele, como eu já temia, o desempenho não foi legal. Ele projetou mais ou menos 1 hora só, não foi em nenhum momento muito expansivo, é aquela projeção confortável, mas eu não gostaria de tanto conforto assim. Eu queria que ele expandisse um pouco mais, eu gostaria de não ter que logo estar levando o braço para ficar sentindo a fragrância, para realmente avaliar de uma forma mais fidedigna. E assim, como eu falei lá no início, né, pelo menos para mim valeu muito mais a pena ter comprado o Decan, e mesmo que o perfume seja muito agradável, muito gostoso, pelo preço que ele é cobrado, ele nem tão cedo vai virar um frasco. Se eu tivesse com muita grana para gastar, aí pode ser que eu pudesse cogitar de comprar o frasco. Mas tendo os dois perfumes que eu acabei de falar, eu não vejo necessidade de comprar o original. Não estou falando que eles substituem o original. O da Parfums de Marly, muito caro para o que ele entrega com relação a desempenho. Tem gente que não liga para isso, vai fundo, pode comprar o perfume, mas a gente sempre recomenda que compre um Decan antes. Mas se você não se importa, quer dar o blind, o perfume é muito agradável, é muito gostoso, é aquele cítrico bem versátil, esverdeado, que traz um conforto almiscarado, ambarado, delicioso. Diferenças entre os dois com relação ao perfume original. O Greenlight, ele sai um pouco mais cítrico, mais cortante, com muito mais petit grain do que o Versatility. Então ele traz esse aspecto quase da casca do limão na sua saída, e aparece sim o lado da maçã, que é uma maçã mais sintética assim, que em alguns momentos até me lembrou de algum suco ou alguma gelatina de maçã, não sei exatamente qual, mas eu vou falar para vocês que eu gostei muito, sabe assim, mesmo que tenha esse aspecto mais sintético, artificial entre aspas, ele me agradou. O fato de ser sintético não quer dizer que seja ruim ou que não vá agradar. O Versatility ele também tem essa saída cítrica com a maçã, mas essa maçã aqui, ela parece para mim um pouco mais natural, assim como o musgo de carvalho. O perfume não grita muito em momento algum, e à medida que o Greenlight vai evoluindo, ele traz sim um lado mais amadeirado ali. O musgo de carvalho está sempre desde o começo, mas esse lado do cedro e essas outras notas, elas ficam com menor evidência. Eu sinto mais esse lado mesmo esverdeado, com a maçã que também não deixa o perfume em momento algum, junto com esse petit grain que também em nenhum momento ele deixa fragrância, ele continua lá presente. Ele é amenizado lá na secagem, mas ele não abandona em momento algum. Já o Versatility, ele tem também na sua secagem um lado um pouquinho mais amadeirado do que o original,
ele traz um pouquinho do aspecto do Pomorose, esse lado levemente floral, ambarado e almiscarado, mas bem sutil. O que aparece mais nele mesmo, que você vai borrifar e vai sentir o tempo todo, é o lado cítrico, a maçã e o musgo de carvalho. Com relação à similaridade com o original, o Versatility se aproxima mais, ele fica mais parecido, tá? Bastante parecido, não tem como ficar idêntico. A gente sabe que a qualidade de matérias-primas, embora já está invista bastante, não consegue alcançar, até algumas matérias-primas são cativas, da própria Parfums de Marly. O Greenlay, ele se afasta um pouquinho ali na saída, na evolução, mas à medida que o tempo vai passando, ele vai acalmando um pouco mais, vai ficando até, de certa forma, mais natural e mais parecido com o original. Ocasiões para utilizar qualquer um dos 3 perfumes, eu utilizei no calor, eu utilizei no frio e não desandou de forma alguma. Parece que no calor ele tem um desempenho até um pouquinho melhor, não no sol pegando fogo, fazendo a gente derreter, mas no calor os 3 projetaram um pouco mais. Como eu já tinha dito, o perfume original não vai virar frasco. Então, pessoal, eu compraria novamente esses 2? Com certeza, são ótimos custo-benefício. O Versatility ele se aproxima um pouco mais do original do que o Greenlay. O Greenlay tem um pouco mais de desempenho do que o Versatility, pelo menos na minha pele. E assim, os 2 cabem na minha coleção. É muito confortável o Versatility, muito gostoso, muito agradável, muito versátil. De repente, se você tiver num calor muito grande, escaldante, esse daqui vai ser melhor, uma opção melhor. Já o Greenlay, por ele ter essa saída mais cítrica, mais cortante, um lado menos aparado ali, as arestas dele parece que são menos aparadas, de repente ele pode ser um pouco menos versátil do que o Versatility. Então essas foram as minhas percepções sobre esses 3 perfumes. Quero pedir que vocês se inscrevam no meu canal, ativem o sininho de notificações, curtam esse vídeo, me digam aí quais perfumes vocês gostariam de ver aqui nesse canal. Uma ótima semana para todo mundo, um beijão para todos e até a próxima.